Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina. Ei, coisa boa, bom demais estarmos juntos em mais uma edição do nosso Agora Imperatriz. Boa tarde para você que está aí no sítio, na chácara, fazenda, no seu apartamento, na sua casa. Você que nos acompanha todos os dias e, de repente, você está conosco também pela primeira vez. É um prazer enorme ter você aqui no nosso Agora Imperatriz, através aí do nosso canal 19.1. Mas também estamos aí no nosso site, agora também ao vivo para o Brasil e o mundo, tvmeionorte.com. Neste site você nos assiste em qualquer parte do Brasil ou do mundo. É só compartilhar, só acessar e você está conosco. Mas também estamos no Instagram. No Instagram também nós agradecemos a você que nos segue. Também estamos lá ao vivo no @tvmeionorteitz. Segue a gente no Instagram e durante todo o dia você tem notícias e informações daquilo que está acontecendo na cidade de Imperatriz, região Tocantina, Brasil e mundo, coisas que nos afetam de uma forma ou de outra, certinho? E muito obrigado a você também que depois que de repente quer ouvir aqui uma entrevista, quer ver o programa de hoje e programas anteriores, é só você ir lá no YouTube, TV Meio Norte ITZ, tá aí para você, vai lá, isso, e para a gente sempre um prazer enorme. E o nosso Zap, o dia inteiro à sua disposição, a nossa produção aí, através de Denis Lopes, atendendo vocês através do 982264955. Manda mensagens, manda aí o que está se passando aí no seu bairro, na sua comunidade, de repente uma reivindicação, uma reclamação, e a gente vai atrás aí dos responsáveis, né, para solucionar esses problemas, certinho? Então tá aí, 982264955. Denis Lopes, bora trabalhar? Tudo tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Olha, na semana passada nós mostramos aqui na TV Meio Norte a situação de uma erosão. Ficava ali no bairro no bairro da Vilinha. Algumas casas já estão lá com a estrutura comprometida. Hoje a Defesa Civil esteve no local para interditar a área. Veja na reportagem de Fabi Herênio. Fabi, mostra pra gente. Há cerca de um mês, a situação na rua Hong Kong, no bairro Vilinha, é essa. Uma enorme cratera se abriu depois de uma obra de drenagem do governo do estado, mas a estrutura rompeu e causou uma erosão. Lila mora nesta casa que foi interditada porque a estrutura está comprometida, mas ela não tem para onde ir e se ver obrigada a permanecer no imóvel. Não precisa ser engenheiro para ver que essa obra não ia dar certo, porque, em primeiro lugar, manilha não é lugar de botar esgoto e nem fazer uma drenagem nesse nível, porque aqui é muito profundo mesmo o buraco, muito, como vocês já observaram. Aí eles vieram com a ignorância, uma obra eleitoreira, que aí botaram só o que eles fizeram, abriram o buraco, botaram a manilha e não botaram um lençol de pedra, não fizeram a concretagem embaixo e não cafetaram as manilhas. Então a água, em vez de passar por dentro da manilha, está passando por baixo da manilha e está abrindo essa erosão, porque todo dia a manilha solta. Na hora que chove, todo mundo tem que sair das casas. Primeiro por causa do buraco que só aumenta. E agora o poste querendo cair. Além da casa da Lila, o imóvel da frente também foi interditado. O morador já deixou o local porque o piso da casa dele começou a apresentar rachaduras. E além das duas casas que estão comprometidas, o poste de energia elétrica também está com a segurança prejudicada. A Defesa Civil já fez a interdição dos imóveis, mas a expectativa dos moradores é que as obras de reparo comecem logo para não colocar a segurança de ninguém em risco. Uma equipe da Defesa Civil esteve no local nesta quarta-feira para fazer vistoria e isolar a área. No momento a gente veio olhar essa situação dessa erosão que ocorreu na rua e identificou essas casas que estão próximas, né? A gente fez a interdição dessa primeira casa aqui e dessa outra que está desse outro lado da rua aqui, a fim de proteger os moradores. Essa casa da esquerda aqui, ela já está com o muro caído no fundo e a calçada ela caiu também. Essa outra não tem tantos danos, porém está numa situação de risco. Antônio mora na rua Hong Kong há 20 anos e a casa dele fica bem próximo à cratera. Ele teme que com as chuvas o local possa ceder ainda mais e atingir a residência dele. Quando começa a chover à noite, a gente fica apreensivo ouvindo cair barros aí dentro, o barro caindo, às vezes as manilhas caindo. Aí você está deitado, ouve estouro, aí você olha,
O poste aqui está soltando faísca, de vez eu volto em meio, ele solta faísca, ele começa a balançar muito. Aí para a gente aqui está sendo muito assustador. Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura também esteve no local nesta quarta-feira. Depois de vistoriar a área, prometeram aos moradores que irão voltar para resolver a situação. Aliás, uma situação extremamente perigosa, né? Difícil, né? Mas já está aí encaminhada. Mas que coisa, hein, Denis? Rapaz. Aliás, eu estava até vendo uma reportagem feita aí pelo Elcio Araújo, jornalista aqui na nossa cidade, falando de alguns lugares de erosão na nossa região e alguns municípios. Nós tínhamos lá em Açailândia também um lugar de extrema erosão, né, Denis? Como é o nome daquele bairro lá, lembra? Vila... Acho que era Idemar. É o Idemar, né? E que era também que estava ali, e olha aí a situação dessa aí. E é uma coisa que vai desmoronando mesmo, tá? Então esperamos aí que essa situação seja resolvida com prejuízo já tem, né? Mas com menos prejuízo, tá? Mas principalmente preservação da vida. Olha, moradores do bairro Vilinha também sofrem há mais de 20 anos com problemas de alagamentos e a situação só piora a cada período chuvoso. Eles entraram em contato com a nossa equipe de jornalismo e o Denis Lopes foi lá conferir essa situação, né? Denis, conta aí. Nossa equipe foi chamada aqui na Rua Santa Fé, na Vilinha, para mostrar aqui uma situação que está incomodando a comunidade que mora aqui nessa rua já há muito tempo. Então a gente veio aqui atender essa reclamação dos moradores. Dona Rosário, qual é o problema que vocês estão enfrentando? É uma vala que passa aqui, né? Uma grota, que não tem fim. Há muitos anos, sabe, que eu comprei essa casa aí, quando enche tudo d'água aqui, sabe? E aí eu queria que viesse arrumar, né? Porque é responsabilidade da prefeitura, né? Há quanto tempo a senhora mora aqui nessa rua? Já tem bem uns 5 anos já. Mas o morador disse que é mais de 20 anos, nunca arrumaram. Essa passagem molhada que foi feita aqui já foi feita na gestão do prefeito atual? Já. E a senhora, assim, o que é a senhora? Esta área que vem daqui, ela vem lá da praça, da rua, lá de cima, dali da igreja. Aí ela desce por aqui por dentro, vai aqui, vem da acolá, tudo sai aqui, desce tudo aqui. Aqui é um córrego, só que ele vinha até ali, né? Isso aqui fecha tudo, isso aqui tudo enche d'água, enchia. Agora nós já temos. Minha casa tem mais de 1,5 metro de altura de piso. Tem quanto tempo que vocês enfrentam esse problema aqui? Está com mais de 20 anos. E depois que foi feita essa passagem molhada, não resolveu nada aqui? Não, quando enche, quando chove a água na vale, na porta da casa, né? Mas nunca mais encheu, não. Qual a providência a senhora queria pedir aí para o novo secretário, para a prefeitura? Para que arrumasse a rua e ajeitasse esse córrego. Esse córrego aqui ele vai sair no Riacho Cacau. Chega aqui também, vamos conversar com a gente aqui, senhor Antônio. Muito bom. E o senhor mora aqui há quanto tempo, senhor Antônio? Com 20 anos que eu moro aqui. Passa sobre a posição do dia do esse prefeito, do Lula. Ele, no dia que ele foi na eleição dele, eu mudei para cá. Passa a posição, quantos anos tá que ele, né? E esse problema aqui? Depois que foi feita essa passagem molhada, não resolveu nada para vocês? Quando eu cheguei aqui, isso aqui não era baixo e não entrava água. Mas aí começaram a fazer isso aqui, entupia lá, ó, aquela parte ali. E aí a água começou subindo. Todos os anos ela entrava aqui, até aqui. Aí eu fiz o aterro aqui para fazer uma pessoa, rapaz, faz a base aí, para ver quanto é que eu posso tirar essa casa. Chegava, fazia naquela posição, a água entrava de novo. Rapaz, aqui o rapaz tampou ontem aí com essa cerca aí, porque a gente já pegou cobra aí, sucuri, já pegamos jacaré. Todo inverno a gente pega bicho aí nesse matagal aí, ó. Aí o rapaz limpou ontem e botou essa aí para não jogar lixo. Na sua opinião, o que você acha que deveria ser feito aqui para resolver o problema de vocês? Aqui, no caso, ele vai ter que fazer uma estrutura boa aqui fora, porque até chegar lá, ó, a marca onde a água vem, a lama, os carros para jogar lama dentro da casa da gente aqui. Ó. Aí se ele não botar uma estrutura boa aqui, não resolve. Aí passagem molhada não vai resolver, né? A gente sabe aí que ameniza a dor, mas não acaba com o sofrimento. Então o que precisa justamente aí é de pôr aí uma tubulação, galeria. Olha, pior do que essa situação aí, eu lembro ali no bairro Jussara, nós tínhamos ali a Rui Barbosa, a rua Rui Barbosa, entre Sergipe e Alagoas, ali
ninguém passava. Era muito, muito pior que isso aí. Mas na época lá do Wildon Marques, o que foi feito? Né? Foi feito um bom trabalho de galerias e a tubulação enorme. Hoje, né, um problema, claro, ali é um riacho também, como também aí é um riacho. Né? Põe as imagens novamente aí. Você vai ver que o riacho corta um terreno, atravessa a rua e ele vai seguindo o curso dele. Como disse aí a senhora, vai lá para o Riacho do Cacau, né? Esse córrego vai aí para o Riacho do Cacau, que vai desaguar, ele vai procurando o curso dele. O negócio é que as casas e ruas estão feitas aí. Agora, é preciso dar vazão a isso. Mas aí, falou com o secretário? Falei. E aí? Falou que vai fazer um estudo, se for o caso, vai construir uma... Muito bem. Então aí a segunda palavra aí do secretário de Infraestrutura, que aliás entrevistamos ele ontem aqui, o Fábio Hernandes, diz que vai fazer justamente os estudos para a construção aí de uma galeria para resolver o problema essa situação aí. Muito bem. Denis Lopes, tem um morador lá do bairro da Brasil Novo. Brasil Novo. Morador do bairro Brasil Novo enviou para a gente aqui um vídeo para a nossa equipe, mostrando também a estrutura precária aí de uma ponte de madeira cobrando melhorias. E a gente vai... Tá no jeito aí, Daniel, esse vídeo? Então coloca aí na tela pra gente aí, mostra. Boa tarde, pastor Laércio. Aqui quem fala é o Valdeci, aqui da Vila Brasil. Eu tô aqui mais uma vez, com essa daqui, se não me engano, já é a quinta ou sexta reportagem que eu faço, falando sobre essa ponte que já existe muito tempo já. E nós estamos aqui vendo essa situação, essa Vila Brasil que nunca foi feito nada por nós. Aproveitar que o secretário está aí ao vivo, rever por alguma coisa por nós aí. Muito bem, então tá aí, toda uma situação em que, aliás, nós encaminhou esse vídeo aí também para o secretário, porque a gente vai encaminhando o problema, a situação, para que a gente não possa apenas falar, mas mostrar também a situação. Encaminhamos aí para Fábio Hernandes, que é o secretário de Infraestrutura, para que possa ver aí. Ele disse, bom, aí só tem um jeito, mostra aí de novo, Daniel, só tem um jeito, né? É você substituir essa situação de ponte de madeira, olha aí, não dá nem para falar que é uma ponte, né, gente? Quem é que passa aí? É preciso realmente dar... Olha, está vendo? De um lado e de outro são ruas. Olha as condições também das ruas. Então, é preciso fazer um trabalho... Aliás, tem sido feito... Quantas pontes já foram feitas de concreto aqui? 17, né? E como nós somos aí somos moradores de um município onde nós temos aí 5, 6, 7 riachos, fora esses córregozinhos que são afluentes desses, então você imagina o tanto de acesso que se precisa. Mas é preciso fazer acesso que, de fato, perdure, né? E não fique toda a administração, porque, ó, desde que cheguei aqui, que estou no rádio e televisão, que reclamação de pontes é uma constante. Olha, daqui a pouquinho a gente vai estar entrevistando aqui Enéas Nunes, que vai estar falando para a gente aqui. Ele é economista na nossa cidade, bem conhecido, um empreendedor, e a gente vai estar falando com ele sobre essa situação da economia nossa, né? E aí, o pão nosso de cada dia tá caro, rapaz, tá caro. Aliás, hoje fui comprar um botijão de gás, R$120, né? É brincadeira, né? Segura aí, a gente conversa sobre isso já já. Eu tenho um prazer, alegria de receber aqui nessa oportunidade um amigo um amigo de Imperatriz, Enéas Nunes Rocha, economista, né, e um grande estudioso aí dessa área, empreendedor. Enéas, é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, o prazer é recíproco, é uma satisfação muito grande. Eu sei a utilidade que é o seu programa e o seu trabalho com o jornalismo Imperatriz, e eu sinto lisonjeado em poder fazer parte. É um prazer, né? É um prazer. A gente está vendo aí essa situação, né? Estamos convivendo numa situação que não é algo restrito, particular do nosso Brasil. A gente está vivendo assim uma crise mundial. Aliás, aquela ideia que a gente sempre falava de uma aldeia global, parece agora mais do que nunca. Parece que tudo é uma aldeia. Agora tem uma guerra lá na Rússia, da Rússia invadindo a Ucrânia e aquela guerra toda, e a gente, em tempo real, está dentro, como se fosse uma aldeia mesmo, tudo acontecendo dentro de uma aldeia. A economia do Brasil,
ela afeta outras economias e é afetada por elas? Sim, hoje é como você falou agora há pouco, nós vivemos num contexto de globalização em que o que acontece nas principais economias do mundo repercute mundialmente. Então, o mundo já passou por muitos problemas. Primeira e Segunda Guerra Mundial, a peste, Covid, pandemias anteriores, conflitos regionais, mas fenômenos assim que abalaram todos ao mesmo tempo. Nossa geração viveu que foi a pandemia do Covid-19. Aí nós temos um momento em que a atividade econômica ela é estancada, as pessoas ficaram em casa. Você imagina os problemas todos que isso trouxe, as consequências, isso não trabalhando estava difícil, né? Já trabalhando estava difícil. Aí aquilo abalou todas as estruturas. Era sabido que a retomada da economia, aquilo que é os principais insumos na produção, iriam ter uma demanda alta. E essa demanda ia aumentar os preços desses insumos. E o principal dele é o petróleo. Quando a gente fala em insumo, do que a gente está falando? Daquilo que a gente utiliza para produzir alguma coisa. Ou uma seja, matéria-prima? Como se fosse uma matéria-prima. O petróleo, ele não somente, ele é utilizado na logística, é utilizado nos navios que transportam as mercadorias, é utilizado para produzir pneu, para produzir asfalto, querosene, gás, tudo. Os derivados do petróleo são utilizados em toda a cadeia produtiva no mundo. Então, quando veio essa demanda, o petróleo estava $50 o barril. Aí, o que acontece? Ele começou a aumentar, era natural que aumentasse, em função dessa demanda, mas era global. Ou seja, a inflação mundial hoje é basicamente fundamentada no aumento dos custos oriundos do petróleo. Que coisa, que dependência, hein? Aí, quando nós estamos, cada economia procurando e todo mundo ávido para trabalhar, as atividades retomando e as pessoas já afetadas com a sua saúde mental. Quando nós estamos recomeçando isso, o segundo maior produtor de petróleo do mundo e principal exportador de gás natural para a União Europeia entra em guerra com um país. E aí... Pega esse microfone, por gentileza. Isso. Aí o que acontece? Mais um problema, porque aí ninguém segurou mais o custo do petróleo. E para a Rússia, a inconsequência, a irracionalidade de tudo isso é tão grande que se aumenta o custo do petróleo, é bom para a Rússia. Porque eles exportam, são os segundos maiores produtores do mundo. Então, quer dizer, a economia hoje, o sistema econômico hoje, ele é um sistema tão perverso que o que interessa, e não interessa como, os países vão acumular capital. O interesse agora nessa guerra é somente um econômico, não é outro. Mas é o mundo inteiro que está assim. E hoje nós estamos aqui no Brasil, graças a Deus nós somos um país de uma economia muito sólida, passamos pela pandemia, estamos enfrentando agora, claro que os custos dos alimentos e tudo mais está aumentando, mas mesmo assim a atividade econômica no Brasil está começando a andar. Agora eu vejo uma das coisas, falando do nosso país, nosso Brasil, o Brasil é riquíssimo e quando você fala em insumo, nós temos aí recursos. Ontem eu estava ouvindo a Voz do Brasil e falava justamente aí num outro combustível a gás que estão sendo trabalhado, que vai ser produzido no Brasil para concorrer. Ou seja, nós temos isso. Nós temos aí muitos... A questão que agora há pouco aí da agropecuária que foi afetada também aí com a questão dos fertilizantes, né? Temos tudo no Brasil e dependíamos 90% de coisa de vindo de fora. E tem aqui, não é isso, né? O grande problema, e isso é muito grave, é que os formuladores de política pública no Brasil
só pensam no curto prazo. Poxa, nós sabemos da nossa dependência com relação ao combustível, óleo diesel e gasolina. Você e eu, qualquer família, não tem outro substituto próximo da gasolina. Tem o etanol. Mas a política do etanol foi desvalorizada no Brasil. Então, se eu sei disso, eu tenho que encontrar alternativas, porque a qualquer momento acontece uma crise mundial, meus custos aumentam muito. Agora, por que essa? Uma questão que eu não entendo, a gente tem uma produção, por exemplo, somos lá de, minha esposa, nós somos lá de São Paulo, e no interior de São Paulo, onde se plantava muita laranja, às vezes eu viajava de São José do Rio Preto até a capital, São Paulo, 500 quilômetros, 400 e pouco, a gente entrava, pegava aquelas estradas, era laranja, em produção disso aqui. Hoje é só cana, até chegar lá. Então, nós ainda produzimos muito etanol, muito álcool. E por que nós não conseguimos ser mais independentes com o etanol? Apenas se adiciona ao combustível. Exatamente. Em razão de que você produz o etanol, mas você produz também o açúcar. Então, se você tem uma demanda maior por açúcar, o produtor ele não vai produzir o etanol, vai para o açúcar. Então, quer dizer, e diferentemente da Petrobras, que é uma das principais distribuidoras, são poucas as distribuidoras. O álcool, são muitas pessoas produzindo. Então, essas pessoas tomam decisão conforme o mercado. E isso, se o álcool está melhor de preço, vai aumentar a produção de álcool. Se não está, vai aumentar a produção do açúcar. E com tudo isso, não ainda produzimos de uma forma que venha a impactar o mercado para que segure um pouco os preços. O Brasil, eu entrevistava aqui o Guilherme Maia, dia desse aqui, que é agropecuarista, que é engenheiro agrônomo e tem expertise nessa área. E ele me falava, e a gente tocava aqui, o Brasil alimenta 1/3 do mundo. 1/3 do mundo é alimentado pelo Brasil. O Brasil produz muito, mas mesmo assim a gente sofre internamente também. E a que se deve isso, Enéas, essa situação de preços altos ainda, de coisas que nós mesmos produzimos? Porque a demanda aumentou muito no mundo inteiro. O preço das commodities aumentaram. Então, mesmo a oferta ela não reage automaticamente. Então, eu tenho um ciclo de produção. Ou seja, a carne bovina, ela tem um ciclo para aquela carne estar no mercado. Então, aumentou o preço agora, vai haver uma reação, os produtores vão tentar produzir mais carne. Mas isso tem um ciclo, 24 meses, 36 meses. Não é no repente. Não é automático. Então, essa questão, ela é fundamental. E pode ser que o aumento de preço agora repercute no aumento da demanda, mas é futura, não é hoje. E nós estamos sofrendo hoje. Isso. O problema é hoje, é imediato. Agora, quando se trata de alimentos, nós temos alguns substitutos. Olha, se a carne bovina está cara, vai para o peixe. Se o peixe está caro, vai para o frango. Se o frango está caro, tem outras proteínas. Combustível não tem. Eu estava vendo uma reportagem também que o consumo de carne de frango e carne de porco se elevou muito no Brasil. Se elevou muito. E aí tem outra vantagem para os produtores, vender para o mercado externo. Aí isso faz com que os preços internos aumentem. Olha aí. Porque nós estamos vivendo a economia globalizada. Então, quer dizer, nós só teremos, vamos resumidamente, quer dizer, então é só catástrofe? Quer dizer que então é só notícias ruins? Neste momento, as notícias são péssimas, agravadas com uma guerra. Mas a economia ela é cíclica. Então, nós teremos, sim, passado esse momento inicial, agora nós já estamos observando um recuo no preço do petróleo, tendo em vista que já se encontra soluções com essa crise da Rússia com a Ucrânia. Uma coisa positiva que está acontecendo na nossa economia é a valorização do real. É importante que o real se valorize como moeda neste momento para segurar um pouco o preço dos produtos importados. E nós vamos ter agora mais eficiência na produção, porque os produtores eles se adaptam a isso. E nós vamos ter, sim, no futuro muito próximo,
se não tivermos outra crise maior, eu creio que 6 a 7 meses, nós vamos ter uma adequação a novos níveis de preço. E para a gente finalizar aqui, a dona de casa que está em casa agora e olhando aí para a sua geladeira, olhando aí para a sua despensa, o brasileiro se reinventa, né? Acho que todos nós, de certa forma, somos um pouco de economista, porque você passar um mês com salário mínimo, e são milhões de pessoas, é preciso de um exercício tremendo. Eu sempre digo que tem mulheres em casa que quando a gente entrega um salário para ela, tem mulher que transforma aquele salário em 2, 3, 4, ela consegue fazer um milagre dentro de casa. Mas não é fácil. O que você diz como economista para essas pessoas que estão nos assistindo agora e tem aquele dinheirinho regrado todo o tempo? Bom, vamos lá. Algumas coisas são importantes. Combustível, como é que deve ser o meu consumo de combustível? É necessário que as famílias agora possam ser mais solidárias. Se uma família vai levar uma criança para a escola, junta mais 3 famílias e por semana cada um leva. Ou seja, se você consegue 5 famílias. O carro cabe 4, 5 crianças, vamos supor, 5 crianças. Então ali são 3 famílias, cada dia uma família leva. Em vez de 3 carros, um. Vai um carro, isso é fundamental. E colegas de trabalho, eu vou de moto. Compartilhe a sua moto com alguém. Solidariedade é uma palavra que deve ser, nesse momento, vai ser muito importante. Então, você só vai economizar combustível fazendo assim. E mais, se vai sair de casa, para onde eu vou? Não, eu vou sair daqui para o supermercado, não vá para outro lugar. Vai, ao sair de casa, já saber o seu roteiro, para não ficar... Hoje não dá para ficar rodando. O combustível está R$ 7,00. Se o seu carro faz 10 quilômetros com litro de combustível, 10 quilômetros você vai da Beira Rio ao condomínio, bairro Jardim das Oliveiras. Pois não. R$ 7,00. Ou seja, então, fazer um mapeamento do que você vai usar o seu carro. Racionalizar o uso. Energia elétrica. A maioria dos aparelhos elétricos, eles têm um start para consumo. Você desliga. É natural. Aquela luzinha que fica acesa o dia a noite toda. Aquela luz, tira da tomada. Então aí começa. Aí é uma maneira. Alimentos, nós podemos ainda ter uma manobra maior porque tem substitutos. Olha, se o preço do tomate está absurdo, faz a salada sem tomate. Utiliza outra maneira, outra verdura, outro legume que possa substituir. Assim, somente dessa forma que eu consigo. Agora, para fazer isso, pastor Laércio, é importante que a pessoa, ao sair de casa e ir no supermercado, ela só vá para o supermercado com a lista na mão. E pronto. E resista à tentação. E resista. Material de limpeza. Tem de todos os preços. Vou mudar um pouco. E é impressionante você falando de supermercado, que quando você entra no supermercado, você nunca vai ver arroz e feijão na porta. Você vai ver lá no fundo, que a gente precisa de arroz e feijão. E aí você tem que passar por todo o supermercado e olhando tudo, e é difícil você sair só com arroz e feijão na mão. Então, se você leva a lista e faz isso, a gente consegue segurar um pouco. Eu digo uma coisa sempre para as pessoas: quem não gera poupança, gera dívida. Mesmo com tudo isso, nosso orçamento, se o seu orçamento é de R$2.000, um salário mínimo, você vai tirar R$100 desse salário mínimo, esconder e vai... mas já está tão difícil. Está difícil, mas dá. Dá. Quem não gera poupança, gera dívida. Se você fizer isso por 10 meses, ao final de 10 meses você já tem R$1.000 poupado. Vai fazer diferença quando chegar ao final do ano que você precisar comprar o material dos seus filhos. Isso. Ou seja, a palavra de ordem hoje é planejamento. A família tem que se planejar, o empresário tem que se planejar, porque se nós nos planejarmos agora, quando a economia voltar ao nível de estabilidade melhor, que vai voltar, com certeza, aí nós estamos mais preparados. Então, planejamento, solidariedade e disciplina. Exatamente. Muito bem. E aí a gente acaba atravessando mais um período difícil. Enés, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente e vamos ter outras oportunidades. Com certeza. Estou à disposição. Para mim é uma honra, um prazer muito grande poder estar aqui dialogando daquilo que eu mais gosto, que é falar de economia. Muito bem. Tá aí, a gente segura aí que a gente volta já já, é rapidinho e não demora nada.
Olha, a Polícia Federal investiga desvio de verbas da merenda escolar em municípios do Maranhão. As informações aí, os detalhes com Ediana Melo na tela. A operação da Polícia Federal, intitulada de Quinta Potência, encontrou irregularidades em 3 cidades maranhenses. São elas São Luís, Pinheiro e Perimirim. O esquema ocorria nas licitações que eram superfaturadas e, como se não bastasse, ainda eram simuladas compras de gêneros alimentícios que não eram entregues. Os recursos eram oriundos do programa FNDE e PENAT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Programa Nacional de Alimentação Escolar. As equipes da Polícia Federal realizaram a operação na manhã desta quarta-feira, dia 23 de março. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por 8 policiais federais. As fraudes eram realizadas com o aval da Associação de Agricultura Familiar, que se valiam da possibilidade de que pelo menos 30% da compra de gêneros alimentícios devem ser adquiridos diretamente de pequenos produtores associados ao Programa de Agricultura Familiar. O que chamou a atenção dos investigadores é que a quantidade de alimentos não poderia ser produzida no local e era desproporcional à quantidade de alunos matriculados. Além disso, os pequenos produtores rurais não possuíam a capacidade econômica para fornecer a quantidade de alimentos declarados nas notas fiscais. Para se ter uma ideia, a quadrilha declarou a compra no final do ano letivo de 420 quilos de alface, 200 quilos de cheiro verde, quase 35 mil unidades de pão caseiro, 350 quilos de erva vinagreira, 40.600 unidades de banana, dentre outros. Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, associação criminosa, peculato e corrupção ativa. As somas das penas ultrapassam 30 anos de reclusão. Aí, portanto, né, trabalho da Polícia Federal. Aliás, o trabalho da polícia, esses tempos, tem fechado o cerco, né, em muitas situações, em nível aí de Brasil. A gente tem visto aí a PRF, a PF, a Polícia Civil, enfim, as polícias, né, trabalhando aí numa ação conjunta. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Educação de Imperatriz participou de uma audiência pública na Câmara Municipal para mostrar aí as inovações tecnológicas, né? E elas foram implantadas aí nas escolas de Imperatriz e que estão, por exemplo, utilizando a robótica como uma das ferramentas de ensino. Repórter Fabi Herênio traz mais informações. Fabi, boa tarde. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde também para quem acompanha a nossa programação. A equipe da TV Meio Norte está aqui na Câmara Municipal de Imperatriz, acompanhando uma audiência que acontece entre a Secretaria de Educação e também o pessoal aqui da Casa de Leis, para mostrar qual a metodologia tem sido usada em sala de aula. Eles estão usando muito a robótica. E a gente vai conversar agora com o secretário de Educação, José Antônio Pereira. Secretário, uma metodologia que já tem sido usada em sala de aula, muito importante é a robótica, né? Sim, a robótica é uma das ferramentas pedagógicas que a gestão do prefeito Assis Ramos está incluindo no ensino municipal. Ou seja, nós estamos, além de reformar as escolas estruturalmente, fisicamente, na parte pedagógica, estamos evoluindo com a aquisição de laboratórios de robótica, de matemática, de ciências. E aqui, hoje na Câmara Municipal, a Secretaria de Educação solicitou essa audiência pública para que pudesse mostrar a toda a sociedade o que já está sendo trabalhado em nossas escolas. São escolas em que está usando a robótica de uma forma separada, mas também de uma forma conectada com as outras disciplinas. É uma nova forma em que o aluno, ele não é um ente passivo na aprendizagem, ele é um ente também ativo. De uma forma ativa, ele vai adquirir seus conhecimentos de forma com muita qualidade. Secretário, essas escolas que têm sido reformadas estão sendo modernizadas também com laboratórios de robótica. Alguns alunos que estudam nessas escolas, né, estão sendo beneficiados e outros que estão chegando. Como é que eles têm recebido isso?
Não, a programação da gestão do prefeito Assis é para que todos os alunos do ensino fundamental e do EJA receberão essa ferramenta. São 94 laboratórios que estão sendo implantados nas nossas escolas de ensino fundamental e EJA. E que todos têm acesso, todos os professores, de uma forma em que esta é uma ferramenta em que pode ser usada, inclusive nas aulas convencionais. Como é que tem sido a preparação dos professores para lidarem aí com os laboratórios de robótica? Já tem uma equipe especializada? Como é que funciona essa dinâmica? Sim, montamos uma coordenação de tecnologia em que essa coordenação ela dá o apoio e também faz a qualificação dos nossos profissionais e fomenta a utilização desse material nas escolas. Secretário, para finalizar, como é que está as expectativas, como é que estão, na verdade, para esse ano letivo, né? As aulas já começaram, como é que tem sido até agora? Tem sido muito gratificante, está tudo correndo da forma planejada, retorno 100% das aulas. E iremos iniciar semana que vem a vacinação nas escolas para dar mais garantia, mas o que temos é um retorno tranquilo e que as pessoas, os alunos e professores estavam nessa expectativa. É muito gratificante hoje visitarmos as escolas e elas estarem com todos, tanto os professores como os alunos, muito motivados para uma nova aprendizagem. Ok, muito obrigada pela entrevista. Conversei, portanto, com o secretário municipal de Educação. Com essas informações, eu volto com você. Muito bem. Tá aí, olha, parabéns aí pelo trabalho, essa meninada aí, e tem tudo a ver, né? Hoje as escolas, acima de tudo, precisa ser motivador, incentivador, e nós precisamos mais do que nunca de técnicos em muitas áreas. E quando se fala em tecnologia, técnica e tecnologia, né, então a gente vê isso aí, desperta essa meninada. Aliás, nós temos aqui na cidade de Imperatriz alguns que já saiu daqui para representar o Imperatriz em robótica e pelo Brasil afora, né? E já tivemos campeões de robótica em nível nacional, aqui também em Imperatriz, ou seja, nesse intercâmbio. Então, isso aí é fundamental. Segura aí que a gente volta já já, rapidinho. Dia Nacional da Síndrome de Down foi oficializado pelo governo esta semana, e a data 21 de março pretende reforçar a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Você vai conferir nessa reportagem. Arthur recebe atendimento na rede pública de saúde desde 1 ano de idade. Hoje, aos 9 anos, já passou por fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Um cuidado que fez a diferença. Depois do acompanhamento dele aqui, o desenvolvimento melhorou bastante, 100%. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com síndrome de Down podem ser acolhidas em qualquer serviço da rede de atenção à saúde, além das clínicas com atendimento específico a essa deficiência. Aqui a gente oferece toda a parte de apoio psicológico para essa família que está chegando pela primeira vez, junto com os terapeutas, para mostrar a quantidade de possibilidades que essas crianças podem ter. Em todo o país, o SUS conta com 268 centros especializados em reabilitação, 237 serviços de reabilitação de uma única modalidade e 47 oficinas ortopédicas. São fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais que atuam para fornecer uma atenção integral à saúde. Se não fosse pelo SUS, não iria conseguir, né? Em Brasília, o CRIS Down, Centro de Referência Interdisciplinar, tem quase 2.000 pacientes cadastrados. Aqui, 30 profissionais de diversas áreas atendem desde gestantes a recém-nascidos, crianças e até idosos portadores da síndrome. Acreditem, porque eles podem chegar muito além do que muita gente imagina. Mês de março, nós temos homenageado aqui várias mulheres que têm histórias inspiradoras. E hoje é vez a gente conhecer melhor a atleta Elci Rodrigues, que se destaca no esporte, apaixonada por corrida e já ganhou vários prêmios e representou várias vezes
a nossa cidade de Imperatriz. Quem conversou com ela foi a Bruna Neves. A gente volta, Denis, ou já se despede? Já se despede, então? Então você fica aí com a Bruna e a gente retorna amanhã às 13 horas, mas você fica... Olha, essa história da Elci é também inspiradora, viu? A gente aproveita e manda um abraço para a Elci e bem como para a Bruna. Fique com elas aí e a gente volta amanhã. Estamos começando mais um Mulheres que Inspiram e hoje eu sou recebida aqui na casa da Elci Rodrigues. Obrigada, Elci, por nos receber aqui na sua casa. De nada. Eu queria começar esse bate-papo já falando um pouco da sua trajetória, né? Elci é uma atleta muito renomada aqui na cidade de Imperatriz e ela tem muita história para contar pra gente. Eu queria que você começasse falando como é que foi essa sua trajetória no atletismo. Bom, eu sou eu nasci em Grajaú e vim para Imperatriz, né? E aqui em Imperatriz eu conheci um professor de educação física. E ele viu minha performance. Ele achava que eu corria bem, que eu era uma atleta veloz, era aquela eclética, fazia tudo. Aí ele falou, viu um potencial. Ele viu um potencial em mim. Aí ele falou, poxa, eu vou colocar você para correr. Eu digo, nossa, que legal. Eu já corria lá em São Pedro, Grajaú. A cidade de Grajaú, próximo de São Pedro também. A gente estava dando uma olhada, né, nos teus troféus, né? Muitos troféus, nossa, são muitas vitórias, né? Mas por trás de todas essas vitórias, eu tenho certeza que houve muitas renúncias da sua parte também. Muita, porque além de ser atleta, eu também queria ser mãe. E aí eu casei, tive filhos. E no aniversário dos meus filhos eu não podia ir. Por quê? Porque eu estava me preparando para competir. E vida de atleta não é fácil, a gente tem que renunciar muito na vida da gente. E nesse meio eu tive também que estudar. Tive que me formar. Você se formou em qual curso? Educação física. E você sabe que a renúncia é grande, como você mesmo falou. Eu tinha que periodizar, otimizar meu tempo para dar certo, porque o treino, às vezes a gente treina 2 vezes por dia, período de 2 vezes para ser um atleta, para manter resultados positivos. E então tem também as dificuldades dos patrocínios, que eu sou uma pessoa que eu não estou naquele padrão de beleza, aquela coisa toda, mulher, negra. E aí todas aquelas dificuldades, eu chegava nos patrocínios, ficava 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí batalhando, mas nunca desistia do meu sonho, porque eu tenho certeza que se eu tivesse na primeira porta que eu bati, e a pessoa disse, não vai dar certo, já tinha desistido, mas eu não é por aí. Eu sempre fui aquela mulher batalhadora, guerreira, persistente. Eu fui uma empreendedora por necessidade, porque eu fui buscar um treinador fora de Imperatriz, né? Não que aqui não tenha, mas eu queria evoluir. Teve alguma dessas vitórias assim que foi muito marcante para você, que você poderia destacar assim como se fosse assim a que mais te marcou? A que mais me marcou, eu acho que foram não só uma, eu posso citar 3. A corrida do Círio de Belém, que eu ganhei. O Norte e Nordeste, que uma maranhense nunca tinha ganhado na prova dos 10 km. E também a São Silvestre, que eu fiquei fui no pódio lá na Gazeta no outro dia. Eu fiquei entre as 20 melhores atletas.
Isso aí é uma cena que eu sempre repenso, vejo, e foram esses 3 momentos que me emocionaram mais. Que mensagem assim que você daria para as mulheres no geral, né? Tanto as que estão aí pleiteando a questão do esporte, do atletismo, mas também as mulheres, porque nós estamos no mês das mulheres, né? E que mensagem que você poderia deixar para elas nesse mês tão especial? Eu só quero dizer que nós temos um grupo de mulheres que a gente ajuda as pessoas, e a gente diz que o lugar da mulher é onde ela quiser, né, estar. E eu acho que a mulher hoje, ela pode se formar em qualquer área que ela quiser. E hoje nós temos mulheres que são empreendedoras, que subiram na vida com empresas, ou dirigindo empresas, gestoras. Então, o que eu digo é que a mulher, que ela tem que ser ela mesma, como é que eu posso dizer? Sem se vitimar, né? Porque às vezes a pessoa diz, tu não vai conseguir. Por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir, eu posso, eu tenho como conseguir. Então não é uma desmotivação que vai me tirar esse foco que eu tenho. Então, para a mulher, nunca desista do seu sonho. Vá em busca dele, lute. Lute mesmo, que você é capaz de conseguir. Eu queria finalizar essa entrevista te agradecendo, né, por essa oportunidade maravilhosa de conhecer a tua história, que é uma história realmente de uma mulher inspiradora, né, com tantos momentos, tantas dificuldades que enfrentou na vida e hoje está aí vitoriosa, né, graças a Deus. E te agradecer por esse momento, né, que você está aqui compartilhando conosco no Mulheres que Inspiram. Muito obrigada, eu queria agradecer à TV Meio Norte, na sua pessoa, na pessoa do Denis, que é uma pessoa super astral. Ele coloca a gente pra cima, né? Eu vou fazer entrevista contigo, tal. Nossa, eu aceitei o desafio, né? Eu também queria deixar uma mensagem para minha família, né? Meus filhos, a Camilo, Caio, Cael, a minha família, minhas irmãs, meus irmãos, que de uma certa forma eles me apoiaram quando eles viram que essa carreira tinha assim tinha um sentido, né? Que eu já estava ali e eles me apoiaram. Meus pais também, hoje falecidos, né? Meus saudosos pais. Mas a família, a mensagem que eu queria deixar aqui, família, apoie seus filhos e acompanhe seus filhos. É muito importante. Pois é isso, nós estamos finalizando mais um Mulheres que Inspiram e na próxima semana tem mais histórias de mulheres de sucesso. Tchau, tchau!